Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos à aula de Primeira Lei de Mendel, um assunto que para muitos é um terror, mas vamos falar a verdade, é um dos assuntos que a gente mais comenta dentro da biologia, é um dos assuntos mais famosos, fala Primeira Lei de Mendel, genética, não sei o que, a gurizada pira e acha até um pouco difícil, mas depois que entende, fala, pô, tô até gostando de genética, e essa é a minha intenção aqui, fazer você gostar de genética e detonar qualquer exercício que venha cair no vestibular, no ensino médio, no Enem, então vem comigo, vamos lá, é muito importante, óbvio, já deve ter assistido a nossa aula de introdução à genética. Lá eu falei de muitos e muitos conceitos dentro de genética, mas é óbvio, aqueles conceitos devem estar assim na tua cabeça, pô, tô sabendo, mas onde se aplica tanta coisa? E a partir de agora a gente vai começar a entender onde eles se encaixam, porque genética é isso. Nós estudamos desde digamos assim, agora na pura genética, da primeira lei de Mendel até lá o final, onde tem conteúdos um pouco mais extensivos, podemos dizer assim. Só que tanto esse conteúdo quanto as últimas videoaulas de genética, eles se encaixam, os conceitos se complementam. E por isso que é importante você entender cada um dos passos dentro da genética para você ir se ligando no raciocínio. É fundamental. Agora vamos lá. Chega no vestibular, tem um exercício de genética. Você vai ver que esse exercício muitas vezes te cobra um conceito, uma ideia dentro da genética que não é fechada. Tu tem que entender tudo. Por isso, volto a te dizer, vamos prestar muita atenção nessa aula. Pega aí o teu chimarrão amargo, se tu não toma chimarrão, tá perdendo, mano, velho. Eu já tomei o meu, já tô agora parando de chimarrão nesse momento aqui, porque senão daqui a pouco eu tô vibrando aqui, vibrando. Olha só, gente, então, primeira lei de Mendel. Também é chamada de lei da segregação dos fatores. E esses fatores, te liga, quando Mendel, Gregor Mendel, que é considerado o pai da genética, começou a estudar a hereditariedade, ou seja, a transmissão dessas características ao longo das gerações, ele viu que algumas coisas aconteciam, se misturavam. Ele chamou estas coisas de fatores, até porque naquela época a gente nem sabia, nem conhecia o gene, a gente não sabia o que era gene. A gente estamos falando aí em 1800 e poucos lá, então não se tinha essa ideia de gene naquela época, muito distante, por isso que ele chamou de fatores. Mas hoje a gente sabe que esses fatores são os alelos, o que a gente coloca de as letrinhas. E o par de fatores, a gente herda um do pai e um da mãe, o pai desse fator, ele está presente e esses alelos, formam o gene. Então quando fala em fatores, são os alelos, as letrinhas. E eles unidos, né, formam o gene, estão lá para, digamos assim, compor o gene. Beleza? Pegou o raciocínio inicial? Vamos com calma. Então Gregor Mendel é considerado o pai da genética e ele usou ervilhas. Professor, por que ervilhas? Primeiro, essa aula é de primeira lei de Mendel e ele utilizou ervilhas. E, gente, é o exemplo mais didático que você vai encontrar para começar a estudar a genética, é estudar com as ervilhas, que foi o que ele utilizou. Se ele tivesse tentado utilizar outra coisa, talvez ele não tivesse chegado nesses resultados, e aí a genética ainda demorar mais para começar a ficar famosa, ok? Então ele usou as ervilhas da espécie Pisum sativum, aquela ervilhazinha bonitinha, ervilha de cheiro que a gente tanto gosta, ok? E ele utilizou, veja bem, essas ervilhas, ele analisou 7 características distintas. E para isso eu vou projetar a imagem e falar quais foram essas 7 características que Mendel usou. Fica ligado. Bom, ele analisou a forma da semente, se era lisa ou rugosa. Repara que toda essa linha aqui estão os traços dominantes. Ou seja, lisa é uma característica que domina sobre rugosa. Mas no final a gente vai fazer alguns exemplos e eu vou falar para você sobre a dominância e a recessividade. Mas então vamos lá. Além da forma da semente, ele viu a cor da semente, a cor dos cotilédones, ou era amarela ou era verde. Viu também a cor da casca da semente, cinza ou branca. Viu a forma da vagem, se é inflada ou comprimida. Viu também a cor da vagem, se era verde ou amarelo. A posição das flores, a altura das flores. Agora te liga, mano velho, o mais importante, o que mais cai nos vestibulares é aqui, a forma da semente e a cor dela. É o que mais cobra. Mas tu tem que saber que se ele vier a cobrar qualquer uma dessas outras características, tu tem que estar ligado aí que pode vir a cobrar, né?
Beleza, então foram estas 7 características que Mendel estudou. E como é que ele estudava? Imagina, Mendel vivia num mosteiro, era um padre, e ele criava plantinhas, criava essas ervilhas. E como é que ele fazia essa polinização, essa fecundação? Porque ele tinha que fecundar uma planta com a outra para estudar essas características. Então ele usava um pincel, pegava um pincelzinho, tirava o pólen de uma, imagina ele bem saborenga, lá bem na manha, tirava o pólen de uma, polinizava a outra, e aí ele ia lá e fazendo esses trabalhos minuciosos que tanto ele amava. Então ele fazia essa polinização cruzada, tirava de uma planta, colocava na outra. E assim ele começou a testar as diferentes combinações dessas características. Por exemplo, ele viu uma ervilha lá, ó, essa planta dá ervilha amarela. Ele tirava lá o pólen, essa aqui dá ervilhas verdes. O que acontece se eu misturar, se eu cruzar essas duas plantas? E ele cruzava. E aí ele ia estudando, depois eu vou mostrar o que ele fez no cruzamento. Então ele fez diferentes combinações sobre essas 7 características. Aí, te liga, uma característica por vez. A primeira lei de Mendel é isso. Mendel estudava uma única característica por vez. Vocês vão ver que na aula de segunda lei de Mendel, nós estudaremos em breve, ele estudava 2 características ou mais ao mesmo tempo. Mas a primeira lei de Mendel é isso. Ou ele está estudando a cor, ou ele está estudando a forma, ou a cor da vagem. É uma apenas característica. Isso a gente chama de monohibridismo. É quando uma característica é determinada por um par de alelos. Tranquilo? Guarda essa informação porque é importante. Às vezes tem aluno que se confunde primeira e segunda lei de Mendel. Te liga, primeira lei de Mendel é uma característica por vez. E aí, ele, muito sábio, ele começou a estudar. Imagina, isso aí não foi da noite para o dia. Chegou, vou estudar hoje, amanhã já vou descrever tudo. Não, isso aí é um estudo de meses. E aí ele começou a chamar de geração pura, aquela geração no qual, se eu pegar, por exemplo, ervilhas verdes, e cruzar ervilhas verdes com ervilhas verdes, e nascer só ervilhas verdes, e só ervilhas verdes, e só ervilhas verdes, significa que elas são puras para essa característica. Se eu pegar ervilhas amarelas, cruzar com amarela, com amarela, com amarela, vai dar sempre amarelo. Então, são ervilhas puras e amarelas para essa característica. Portanto, tu já tem que te ligar que que qualquer geração pura são homozigoto, ou seja, ou é azão, ou é azinho. Esse conceito você tem que guardar. Eu já expliquei na aula anterior, mas é importante, porque vai chegar o vestibular, vai te cobrar, cruzou um indivíduo, uma característica pura lá, falou impuro, homozigoto, dominante ou recessivo, dependendo do enunciado. Agora, isso aqui é muito importante, pessoal, nessa aula de primeira lei de Mendel, é você entender por que ele usou ervilhas. Porque assim, por que não usou uma árvore gigante? Bom, eu vou falar e vou discutir com vocês. Primeiro, é fácil o cultivo. Tu vai pegar, é muito fácil tu criar as ervilhas, porque tu não precisa de um espaço gigantesco, tu não precisa, sabe? Tu pode criar os teus vasinhos, tu mesmo ali. Então ela é de fácil cultivo, ela não depende, sabe, de cuidados minuciosos. Tipo, hoje choveu, minha plantação estragou tudo, chegou os gafanhotos, comeu tudo. Não, é fácil cultivá-las. Além disso, tem um ciclo de vida curto. Isso é fundamental. Porque, mano, velho, ele tá estudando a hereditariedade. Então, tu tem que esperar o indivíduo nascer, o indivíduo ficar adulto e ter capacidade de reproduzir para gerar um novo descendente. E aí, tu tá estudando isso. Imagina se tu estudasse com uma sequoia, pensa numa árvore aí que leva anos para crescer. Ou seja, ele ia cruzar, ele ia fazer, de repente, a polinização, ia nascer um brotinho lá. Quando essa árvore cresceu, ele já estava morto. Ele não ia conseguir estudar a segunda geração. Portanto, tinha que ser uma planta com um ciclo de vida curto. Podia ser um animal, até um inseto. Só que imagina, um inseto sim, uma barata, ela cria muito rápido. Só que primeiro, uma barata não é de fácil cultivo. Tu imagina, vai criar barata, vai cruzar, tu vai ter que ver as características. Que características tu vai analisar? Então, gente, as ervilhas são fundamentais, inclusive, por causa dessas 7 características. São muito importantes. Foi muito importante estudar com ervilhas. Outra coisa, alto índice de fertilidade. Você fazia a polinização cruzada, ele fazia aqui a polinização cruzada, e conseguia realmente vários descendentes. Uma fertilização muito boa. Características de fácil identificação, isso é importante. Como eu estava falando, imagina, tu pega uma característica que tu não sabe bem, será que isso aqui é verde ou é azulado, sabe? Não, tem que ser, é isso ou aquilo. Ou era verde ou era amarelo, ou era lisa ou rugosa. Portanto, as ervilhas possuem uma característica, elas têm essas características que a gente falou aqui, de fácil identificação, o que diminui a chance do erro. Outra, vamos lá. Flores fechadas, isso é importante. As flores serem fechadas impede naturalmente
o cruzamento, a fecundação cruzada, porque elas são fechadinhas, isso evolutivamente elas ficaram fechadas. Então, se tu parar para pensar, elas já estavam há muitos e muitos anos sem ter fecundação cruzada. Agora, ele sim, ele conseguia abrir para fazer essa fecundação artificial, mas naturalmente elas eram fechadas e, consequentemente, elas por si só não saía de uma planta e se misturava com outra. Até por isso que ele conseguia achar depois os indivíduos puro, facilmente, que elas não tinham essa mistura, tranquilão? Bom, então flores fechadas e facilidade para a polinização artificial. Embora seja fechado, ele fazia com muita facilidade, ele pegava lá o pincelzinho, tirava, abria uma flor, polinizava, tá feito. Então, gente, essas são as características. Você poderia até pensar em outras, hein, mas essas são as principais. Então, se perguntou por que ervilha, eu diria para ti, ó, tu já começar nessa aqui, ó, ciclo de vida curto. Isso é importantíssimo, fundamental. Outra, características de fácil identificação. Simples assim, fácil cultivo. Bom, essas três tu já vai arrebentar no vestibular, mas claro, né? Interessante tu saber todas também, justamente para tu arrebentar em qualquer prova do vestibular agora. Eu vou apagar aqui e vou mostrar como é que é o cruzamento, o que ele realmente fez na prática, e a gente vai fazer essa dedução, a gente vai tentar entrar na cabeça dele naquela época e pensar o que ele pensou, o que ele raciocinou isso naquela época para chegar nessas lindas e fantásticas e importantíssimas conclusões. Então fica ligado que agora o quadro vai mudar. Então vamos ao experimento de Mendel. Olha só, a gente vai utilizar a cor como exemplo, mas ele fez experimento para cada uma daquelas 7 características que a gente viu anteriormente. Então vamos lá, para a cor. Ele pegou uma ervilha amarela e cruzou com uma planta de ervilhas verdes. Ele sabia que estas plantas, para a característica ervilha amarela, ela era pura. Por quê? Porque se ele pegasse essas plantas com ervilhas amarelas e cruzasse entre elas mesmo, ia nascer sempre plantas com ervilhas amarelas. E a mesma coisa a verde. Por isso que ele chamou essas características de puras. Puras é porque se eu cruzar só vai dar amarela. Se eu cruzar aqui, só vai dar verde. Bom, quando ele cruzou, ele falou que ele chamou esse primeiro cruzamento de P, ou de parentais. Ao cruzar indivíduos amarelos com indivíduos de ervilha verde, ele encontrou 100% das ervilhas, das plantas que nasciam desse cruzamento, possuíam ervilhas amarelas. E ele, interessante, para onde é que foi parar essa cor amarela? Bom, curioso do jeito que ele é, e o cara quando é pesquisador, quando é cientista, tem que ser curioso, é o que nos move. O que ele fez? Ele pegou as F1, o que são as F1? Lembra-se, filhas 1, ou seja, são as que nasceram do cruzamento dos parentais. Então essa é a F1. Ele pegou elas e fez um cruzamento entre elas. Então ele pegou essas diversas plantas que nasceram desse cruzamento, com ervilhas amarelas, e cruzou essas aqui. Isso é chamado de retrocruzamento. Bom, quando ele cruzou, eles encontrou a segunda geração, que seria a geração F2, na verdade, que a gente põe filhos dos filhos, né? E a F2, olha só, para cada 3 plantas com ervilhas amarelas que nasciam, uma ficou verde. Que interessante. Porque veja, quando eu cruzava aqui, na F1, eu podia cruzar 1 milhão aqui, nasceu 1 milhão de plantas. Nenhuma delas possuía ervilha verde. Mas se eu cruzar essas aqui, na outra geração, volta a surgir o caráter verde. Bom, com certeza não foi da noite para o dia, mas ele deve ter tomado um chimarrão durante muito tempo e pensado, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí dá aquele estralo. Pá! E ele postulou algumas regras. Olha só, verde, a característica cor verde ficou encoberta, a cor ficou encoberta lá na F1. Tudo bem. Se o verde que ficou encoberto, ele chamaria então a cor verde como um caráter recessivo. O verde, portanto, é recessivo. Aí ele falou, então, o que se manifesta em F1 significa que ganhou a batalha ali, né? Digamos assim, e é o dominante. Portanto, nesse caso, o que é dominante, o caráter dominante é amarelo frente à cor verde. Tranquilo. Agora veja, se existe isso, ele falou, então existem 2 fatores, se isso acontece, existem 2 fatores, e esses 2 fatores, imagina, cor amarela tem 2 fatores. Na hora de formar os gametas, vai cada um para um gameta. Um gameta, portanto, vai receber um único fator. Se a planta, por exemplo, é vezão, ou o gameta vai receber um vezão, ou o gameta vai receber um vezão. Isso que ele falou. Então, existem 2 fatores e aleatoriamente, ao acaso, não é tendencioso, é totalmente ao acaso, vai cada um desses fatores
para um gameta. Claro, tu produz muitos gametas, só que cada um dos gametas recebe um dos fatores e nunca os dois. Isso é importante você saber. Aí, na hora que acontece, então, formou os gametas, separou esses fatores, eles segregaram, né? Quando eles segregam, na hora da fecundação, eles juntam de novo. Isso que ele pensou. Só que ele falou, tá, e como é que eu vou conseguir explicar isso aqui na matemática, né? No número? E aí eu vou explicar para vocês. Bom, você sabe então, ele já falou aqui, que para essa característica existem dois fatores. Portanto, uma ervilha para cor verde, eu vou colocar aqui Vzão, mas poderia colocar qualquer coisa, tá? Então repara, Vzão. Quando o indivíduo é puro, eu sei que ele é Vzão. Porque se eu cruzar Vzão com Vzão, vai dar sempre Vzão. Por quê? Uma ervilha para cor verde que tem Vzão, ela pode formar apenas um tipo de gameta. Ou o gameta carrega o Vzão, ou carrega o Vzão. Não tem outra possibilidade. Enquanto que os indivíduos verdes, eles são obrigatoriamente Vzinho. E se eles são Vzinho, porque eles são recessivos, ele vai formar um tipo de gameta. Ou o gameta vai carregar o Vzinho, ou vai carregar o Vzinho. Pronto, é o que ele pensou assim que deu aquele estalo. Beleza. Agora, o que acontece? Cruzou aqui e nasceram tudo amarelo. Aí vamos fazer esse famoso diagrama aqui para vocês entenderem. Olha só, vou pegar as cores para ficar bem coloridinho. Isso é simples, você já deve saber fazer. O Vzão com o Vzinho. 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 Te liga, mano velho, que 100% dos filhos do parental, dos P, 100% foi Vzão, Vzinho. Agora ele disse, olha só, o que se manifesta em F1 é dominante. E por isso que, embora tenha o Vzão e o Vzinho, 100% das plantas aqui serão amarelas. E aí que tu tem que te ligar. Olha só. Para a ervilha ser amarela, ou ela é homozigota, Vzão, como é o caso dessa aqui, ou ela é Vzão, Vzinho, porque o caráter amarelo domina sobre o caráter verde. É muito lógico, né? Se tu parar pra pensar, se o pai é Vzão, se a mãe é Vzinho, e os filhos herdam digamos, um gene, um fator do pai e um fator da mãe, com certeza vai herdar o Vzão de um e o Vzinho de outro. 100% Vzão, Vzinho. Aí ele pensou assim, ok, como é que eu vou explicar esse próximo cruzamento? Aí ele fez o cruzamento, imagina que nasceram várias dessas aqui, várias. Aí ele fez o que ele chamou, que é chamado de retrocruzamento. Quando você cruza os F1 vindos dos pais homozigoto. Aí ele fez o retrocruzamento. Então repara que todos esses indivíduos são Vzão, Vzinho. Eles podem produzir gametas Vzão, gametas Vzinho. É isso, é aleatório, 50% basicamente. E aí vamos ao cruzamento. Olha só. Vzão, Vzão, Vzinho, Vzão. E, Vzinho. Olha que interessante, que estralo deu no meio. Ele falou, agora tudo faz sentido. Por quê? Um indivíduo é Vzão. Dois indivíduos são Vzão, Vzinho. Vou botar a corzinha aqui para ficar bonito. Olha só. E apenas um deles é Vzinho. É claro que nós estamos representando 4 aqui, mas nasciam 300, nasciam 800, mas a proporção é essa. A cada 3 amarelas, apenas uma verde. Então, se nasciam 400 plantas ali, a gente espera que a média seja 300 amarelas e apenas 100 verdes. É sempre nessa proporção. Ora, aí tudo agora faz sentido. Fez aqui, chegou na F2 e voltou o verdinho. Por quê? A segregação, depois de separar, e uniu de novo nesse cruzamento. E aí, o que teu exercício vai te cobrar é o que é importante, que tu tem que saber que na próxima aula, depois que tu sair dessa aula, tu vai assistir a aula de genótipo e fenótipo, a gente se aprofunda nos termos. Mas agora tu já tem que saber. O que é o genótipo? Pessoal, o genótipo são os genes, são as letrinhas. Quando tu fala em genótipo, tu não fala da cor, tu fala das letras em si. Então, se eu falar para vocês qual é o genótipo, você vai falar que 1/4 deles é Vzão, tranquilo. 2/4, 2 de 4
é Vzão Vzinho e apenas 1/4 é Vzinho Vzinho. Perceba, depois a gente vai fazer uns exercícios, que eu te dei a proporção nesse sentido. Eu vou mudar de cor para ficar mais didático para vocês aqui, ó. Ok? Eu te dei assim, só que tu poderia fazer em porcentagem também. 25% Vzão Vzão, 50% Vzão Vzinho, 25% Vzinho Vzinho. Também teremos uma aula de probabilidade aí dentro da genética. E o que é o fenótipo? O fenótipo é aquilo que é observável, que é detectável. Então, se a gente está falando da cor, tu vai falar fenótipo é cor. Então, o que aconteceu aqui? 3/4 amarelas. Então, 3/4, vou pintar aqui para vocês, amarelas. E apenas 1/4, cadê o verde? Ih, tá aqui, verde. Apenas 1/4 verde. Beleza, chegamos no postulado, no que ele falou da sua primeira lei, conhecida como primeira lei de Mendel. É isso, gente. Basicamente é isso. Ele repetiu esse experimento várias e várias vezes, não só com a característica cor, mas todas aquelas 7 características, e sempre dava a mesma coisa. Lembrando que a primeira lei de Mendel, ele utilizou apenas um caráter de vez. Então, professor, é isso só? Primeira lei é. Claro que tem as suas variações, desculpa, tem as suas variações, a gente vai ter uma aula falando de cada uma das variações da primeira lei de Mendel, mas isso é fundamental que você aprenda. Então você tem que fazer as listas de exercícios. Por que tu não faz e pega aquelas 7 características que eu mostrei, vai lá e faz todo esse cruzamento aqui para cada uma delas. Cara, aí não vai ter como tu te esquecer, porque tu vai estar tinindo, tu vai dizer, opa, tranquilo, o cruzamento dos parentais vai dar 100% a dominante. Só que esses indivíduos aqui, tu pode até anotar, são híbridos. Todos os indivíduos da F1 são híbridos. Por que são híbridos? Porque eles possuem os fatores diferentes. Um fator Vzão, que herdou daqui, e o fator Vzinho. Ah, professor, posso usar Azão, Azinho? Claro. Posso usar Szão, Szinho? Samuel? Claro. Pode usar a letra que tu quiser. Essas letras, elas só fazem para a gente se organizar. E a gente representa o maiúsculo como dominante e o minúsculo como recessivo. Isso é uma convenção, não é uma regra. Se tu te acostumar a fazer com qualquer outra coisa, pode seguir. Aqui a gente aprende o que é mais simples, o que é mais didático para vocês. Ok? Eu vou dar mais aquela olhadinha para ver se eu não me esqueci de nada. Beleza? Então, olha só. Só aqui, um lembrete, vamos ver se pega no quadro. Então, olha só. Se esse indivíduo aqui é Vzão, Vzão, ou vamos pegar esse aqui. Se esse é Vzão, Vzinho, veja, ele é Vzão, Vzinho, ele pode produzir 2 tipos de gameta para essa característica. A gente sabe que se juntar todas as características, tu pode produzir milhões e milhões de diferentes gametas. Tanto é que, mesmo que tu seja filho claro, tu é filho dos teus pais, mas, por exemplo, tu é filho dos teus pais e teu irmão também é filho dos teus pais, obviamente. Por mais que vocês sejam irmãos e filhos dos mesmos pais, vocês nunca são idênticos, porque eles produzem uma quantidade tão gigantesca de gametas diferentes, tanto o pai quanto a mãe, que é muito difícil, mas que dá para ser idêntico mesmo sem ser gêmeo univitelino. A probabilidade deve ser 1 em zilhões aí, mas é possível. Ora, se o indivíduo para essa característica é Vzão, Vzinho, ele vai produzir gametas Vzão ou gametas Vzinho, ponto. E aí tu vai colocar aqui, ó, ou gametas Vzão ou gametas Vzinho. Isso é probabilidade. Ah, professor, então quer dizer que só nasciam 4 aqui em F2? Não, já falei para vocês. Nasciam 800, nasciam 1000. Só que sempre na proporção. A cada 3 amarelas, falando da cor, apenas uma verde. Então 25% verde. Aqui a gente está levando, ó, aqui tu poderia colocar o 75%, obviamente, e aqui tu poderia colocar 25%, matemática básica. Tranquilo? Beleza. Outra coisa que tu pode falar também é que aqui poderia correr em 3, ó, para 1, porque a cada 3 amarelas, uma verde. Tranquilo, sem muita enrolação agora. O que eu vou fazer? Eu vou apagar e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Eu vou colocar 2 ou 3 exercícios, dependendo do espaço que tem aqui. E mais uma frasezinha para fechar o que é realmente a lei de Mendel no conceito. A gente faz esses exercícios e aí tu vai para a lista de exercícios lá para gabaritar qualquer questão, ok? Então, fica ligado que o quadro vai mudar. Então vamos lá, gurizada, agora vou falar aqui para vocês sobre o conceito. A gente vai desvendar esses conceitos, explicar cada um dos passos dele. É importante você copiar, achar, você tem que copiar tudo isso. Infelizmente, às vezes a gente copiando, faz uma canetinha colorida ali, que isso ajuda a memorizar, ok? A gente vai falar de 2 exemplos, dependendo do tempo da aula. Eu ainda
escreva outros exemplos aqui, né? Alguns outros exercícios. Então, olha só. Os fatores, lembra? Fatores são os alelos. Então, essas são as letrinhas. Um fator é, por exemplo, o azão. O outro é o azinho. Que condicionam uma característica, segregam-se. O que é segregar? Eles se separam. Então, pô, eu vou formar um gameta lá. Então, eu tenho 2 fatores para uma característica. Esses fatores, na hora que eu vou formar um gameta, ou espermatozoide, vai um só para o espermatozoide. Outro espermatozoide, vai outro para o outro espermatozoide. Então é isso que acontece, beleza? Na formação dos gametas. Tudo que a gente já viu aqui. De modo que o pai doa um fator, um alelo, e a mãe doa o outro para os seus descendentes. É isso que ele se ligou. Então anota isso aqui, dá uma lida e interpreta. Agora olha só, vamos no gráfico interpretar isso aqui. Ele fala assim, ó, aqui está a mãe, aqui está o pai. Os fatores que determinam uma característica, na hora de formar os gametas, isso aqui, pessoal, isso aqui são os gametas, tá? Ó, gametas. Esses são os gametas, esses são os gametas. Então, na hora de formar esses gametas, vai um fator para cada gameta. Simples assim. Vai um fator para cada gameta. É óbvio, pessoal. Você imagina, quantos genes nós temos no nosso corpo? E isso vai para cada gene, que é formado por 2 fatores, cada um deles vai um fator para cá. Então a gente está trabalhando com uma característica, mas imagina todas as características do teu corpo. Então são vários e vários genes, né? Agora vamos lá, para uma característica, formou os gametas. E aí faz o cruzamento. Como o cara começa a viciar em fazer cruzamento, olha só, aqui são os gametas da mãe. Ou é azão, ou é azinho. Aí tá da mãe aqui, ou é azão, ou é azinho. Gametas do pai, ou é azão, ou é azão. Ah, simples, professor. Ele não pode formar um outro gametazinho, mas ele não tem um azinho aqui, como é que ele vai inventar um azinho? Oh, eu vou formar espermatozoide, inventa um azinho. Não acontece. Se só tem azão, vai produzir somente gametas com azão. Ok? E aí tu faz o cruzamento. Vou fazer em amarelinho aqui para ficar bonitinho, olha só. Azão, 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 azinho, azão, azinho. Eu não sei que característica é essa aqui, porque eu não coloquei nenhum nome, mas poderia ser, por exemplo, cor da ervilha, tamanho da ervilha. Pode ser várias e várias características que o teu exercício poderá vir a te cobrar, mas ele vai dizer qual é a característica. E aí tu sabe que o filho, veja, o filho obrigatoriamente, claro, tem os pais com azão, azão, outro pai com azão, azinho, o filho vai ter o azão. Só que em 75% das vezes, em 50% das vezes, ele será azão, azão. E em 50% das vezes, 50% dos filhos, a probabilidade de um filho nascer azão, azinho, seria também 50%. Ou um meio, tranquilo? E aí, segue o baile. É tranquilo, gente. Repara que os fatores são os alelos e o Mendel também falou do dominante. O dominante é representado pela letra maiúscula. O recessivo é pela letra minúscula. Aqui é até um azão e um Vzinho. Mas a gente pode... Quem sabe faz ao vivo, gurizada. A gente pode botar também um azinho aqui. Tranquilo? Bom, aí vamos fazer 2 exercícios aqui, explicando ele passo a passo, com bastante calma, bastante charme. E aqui, claro, eu coloquei um enunciado resumidinho, eu tirei a informação mais importante, mas vamos ver junto. Ó. 2 ratos pretos, caráter dominante. Então, o caráter preto é dominante. Vamos chamar de P. Então, tu sabe que o Pzão, ó, Pzão é igual preto. Tá? Cruzam e nasce um rato branco. Ih, rato branco. Então vamos botar que o Pzinho é branco. Lembre-se, pessoal, poderia fazer qualquer letra. Pode fazer azão, azinho, posso fazer... Eu estou inventando aqui justamente para você ver essa flexibilidade. Beleza? Bom, se o branco é um caráter recessivo, para ser recessivo, para ele expressar esse caráter recessivo, ele tem que estar em homozigose. Por isso que se eu sei que branco é recessivo, e eu chamei branco de Pzinho, com certeza o branco vai ser Pzinho. Ok? E o preto? Ora, o preto pode ser ou Pzão, ou Pzinho, porque ele domina. Isso já tem que partir do pressuposto. Mas te liga, se os pais são pretos, eles são Pzão. Se os pais são pretos e nasce um filho que é Pzinho, que é branco, ora, o filho herdou um Pzinho do pai e um Pzinho da mãe. Portanto, obrigatoriamente o pai tem que carregar o Pzinho e obrigatoriamente a mãe tem que carregar o Pzinho. Isso é tudo interpretação. Lembre-se que o mais difícil dentro da genética é tu interpretar, mas isso aqui tá tranquilo, né? Bom, vamos lá. O filho, como eu falei para vocês, é Pzinho. Demonstre. Eu coloquei demonstre ali, eu que inventei esse exercício, mas olha só.
O pai, vamos botar outra cor, vamos ver, falta um laranjão aqui. Vocês podem falar aí qual é a cor que vocês mais gostam, que a gente vai mudando aqui. Bom, pezão, olha só, tô vendo os gametas do pai. Pezão, pezinho, os gametas da mãe. Pezão, pezinho. Faz o cruzamento. Olha que chinelagem. Às vezes a chinelagem faz bem. Pezão com pezão. Pezão, pezão. Pezão, pezinho. Pezão, pezinho. Pezinho. Opa! Pezinho, pezinho. Realmente é possível nascer de pais pretos, um filho branco. Aqui então tá branco. Agora o exercício ele pode te cobrar o seguinte. Qual é a proporção de ter nascido um rato branco? Aí tu vai falar que a proporção, ou a probabilidade é 25%, ou 1/4. Se ele te perguntar o genótipo, tu vai falar, olha o genótipo, 1/4 pezão, pezão, 2/4 pezão, pezinho, e 1/4 pezinho, pezinho. Se ele te perguntar o fenótipo, 3/4 preto, 1/4 branco. Lembra-se, genótipo são as letrinhas, fenótipo é isso. Então só demonstrei, eu não fiz nenhuma pergunta aqui só pra gente entender mais ou menos, mas o exercício, quando te cobrar, ele vai te perguntar ou o genótipo, ou o fenótipo, ou a probabilidade, alguma coisa vai sair da pergunta. Mas aqui tu faz o geral, sempre com esse raciocínio, bem tranquilo, dá pausa no vídeo, faz. É importante esse aqui, antes de eu fazer, o que tu tem que fazer? Pausa o vídeo, principalmente quando, sabe quando o aluno dá aquela pausa e o professor dá naquela cara assim, e fica, né? Sempre acontece isso. Quando eu estou editando o vídeo de umas pausas, às vezes eu falo, cara, de onde eu tirei essa cara, né? Enfim, dá essa pausa, faz esse exercício e depois o vídeo segue e vê se tu acertou ele tranquilamente, ó. O albinismo é recessivo. Então eu vou colocar aqui assim, ó. Para ser albino, tem que ser, vou chamar de azinho. Se ele é recessivo, ele tem que acontecer em duplicada. Azinho, azinho. Tranquilo. Um menino albino. Então, ele é o pai, tá? Ó, ele é albino. Um menina, podia ser um homem, enfim, tanto faz. Casa, em genética, quando os exercícios falar casa é ter filho, né? Então, ó, casa com uma menina não albina. Ora, se ela não albina, ela é azão. Ui, quebrou os dias. Ela é azão. Mas eu não sei o que vem aqui agora. Porque tu concorda comigo que o não albino, ó, o não albino pode ser azão, azão, ou azão, azinho. Tanto faz. Só que, ó, repara que a mãe é não albina, só que esta menina, possui uma mãe albina. Então essa aqui, que é a menina que casou, que vai ser a futura mãe, ela tem uma mãe, te liga, ela tem uma mãe que é albina. Se ela tem uma mãe que é albina, ela herdou obrigatoriamente dessa mãe o azinho. Portanto, ela é azão, azinho. Então vamos lá. Vamos de novo. O albinismo é recessivo. Um menino, que eu chamei de pai, albino, azinho, azinho, casa com uma menina, que eu chamei de mãe, não albina, azão. Só que esta aqui possui uma mãe que é albina. Portanto, ela tem que ser azinho também. Qual é a chance do filho ser albino? Vamos cruzar. Agora eu vou colocar um amarelão aqui. Bem, a gente faz assim, ó. Pai e mãe. Olha que maravilha. Olha que beleza. Olha só. Ixi, deu porcaria aqui. Agora sim. Veja, o pai é azinho, azinho. A mãe, ixi, deu porcaria aqui. A mãe é azão, azinho. Veja, azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Te liga, a pergunta, qual é a chance de um filho ser albino? Está perguntando o fenótipo. Ou seja, ele tem, para ser albino tem que ser azinho, azinho, ele tem 50% de chance de ser, tá, albino. Beleza? Ou 50%, ou 2/4, ou 1/2. Você tem que te ligar que o vestibular, quando ele vier com as opções, ele vai vir com uma dessas. E tu tem que te ligar que é 50%. 1/2, 2/4, 50%, numeral assim. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu poderia falar. Se o exercício perguntasse o genótipo aqui, o que tinha que falar? Genótipo, 50% azão, azinho. 50% azinho, azinho. Se o exercício te perguntasse qual é a probabilidade do filho nascer sem o albinismo, sem o albinismo, desculpa. Sem o albinismo, 50%. Porque ele vai nascer ou azão, azinho, ou azão, azinho. Beleza? Tranquilo, né, gente? Agora vamos ver quanto tempo tem.
Ó, dá para fazer mais um exercício aí, então eu vou colocar aqui, vou fazer um cruzamento teste, de repente mais um outro exercício aqui, para a aula não ficar também muito longa, e depois vocês têm as listas de exercícios, tem que fazer todas elas. Lembrando sempre, a interpretação, pessoal, você pega, você interpreta e vai fazendo. Sempre do teu jeito, depois de um tempo você vai ver que isso aqui é muito tranquilo, mas tem que insistir. Belezinha? Belezinha? Então vamos lá, fica ligado que o quadro vai mudar. E agora vamos então para a última etapa da aula, falando de mais 2 exemplos de 2 variações de como a primeira lei de Mendel pode cair aí para vocês nos exercícios. Então vamos falar aqui, imagina que isso aqui era um exercício gigantesco, eu só tirei as informações, porque senão ia ficar um textão desse tamanho aqui. Mas lembre-se que na nossa lista de exercícios tem vários outros tipos de exercícios que tu vai fazer lá. Claro, a lista de exercícios não vai ter outra coisa senão exercício, mas olha só. Pessoal, olha só, o cruzamento era o seguinte. Falou lá que indivíduos, que seria o cruzamento, o primeiro cruzamento, os parentais, tinha uma planta com ervilhas lisas que foi cruzada com uma outra planta que possuía ervilhas rugosas. Até aí tudo bem. De repente, na F1, nasceram 100% das plantas com ervilhas lisas. Gente, já começa a sacar o que está acontecendo aí. E aí você faz o retrocruzamento e aí nasce um monte de gente. Nascem 8.000 plantas de ervilhas. Aproximadamente 8.000, né? E dessas 8.000, 6.022 eram lisas e 2.001 rugosas. Já matou, né? Bom, se tu não matou, calma que eu vou te explicar com muita calma. Beleza, isso era o cruzamento. E aí vinha 3 perguntas. Qual é o fenótipo dominante? Muito simples, pessoal. O fenótipo dominante é aquele que vem aparecer numa maior frequência na F2. Tranquilo? Ou melhor ainda, a gente vai saber isso antes. Lembra lá o que Mendel falou? Fenótipo dominante é aquele que no cruzamento entre 2 puros ele vai dominar, ele vai aparecer em F1. Portanto, o fenótipo dominante é ervilhas lisas. Plantas com ervilhas lisas é o fenótipo dominante aqui na área. Agora, o resultado está de acordo com a primeira lei de Mendel? Pessoal, qual o bizu aqui? Claro que só olhando aqui tu já sabe que tá, mas o exercício de repente vai pedir para tu demonstrar, e é o que a gente vai fazer aqui. Como é que a gente demonstra? Primeiro, você tem que te ligar aqui assim, ó, que nasceram lisas, vou tentar falar um pouco alto, porque quando eu ouvir o microfone ele fica aqui, ó, depois eu filmo os bastidores para vocês. E aí, mas daí eu tento gritar um pouquinho mais, vai ser igual. Lisas nasceram aproximadamente, ou melhor, nasceram 6.022 plantas que possuíam ervilhas lisas. Rugosas nasceram 2.001. Tá, professor? Até aí tudo bem, tranquilo. Certo. Se você pegar e fizer um total de nascimentos, o total é essa soma aqui. Então, 6.022 mais 2.001 vai dar 3, ó, 3, 2, 0, 8. Ou seja, o total de plantas que nasceram foram 8.023. Tá, professor, onde é que tu quer chegar nisso? Eu quero chegar na proporção, mano, velho. Agora, olha só. Lisas. Vou fazer para cá para vocês, olha só. Lisas. Nasceram 6.022 de 8.023. Vocês concordam que essa proporção aqui é uma proporção que fica em mais ou menos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, é 3 para 4. 3 para 4. Guarda a informação. Agora aqui, mano, velho, eu vou fazer um pouquinho mais para baixo para ter espaço. Rugosas nasceram 2.001 de quantas? De 8.023. 1, 2. Tu pode dividir, simplesmente tu divide isso aqui. Se tu dividir isso aqui, vai dar aproximadamente 0,25. Se tu dividir isso aqui, fazendo na conta matemática mesmo, vai dar aproximadamente 0,75. Mas estou fazendo de um jeito grotesco, que a gente faz de tanto se acostumar, a gente faz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Concorda que é 1 em 4? 1 em 4, portanto, 1 quarto. Se você se lembrar lá da primeira lei de Mendel, quando ele faz o cruzamento, chega em F2, a gente fez inclusive na aula, o que acontecia lá? Nasciam 3 amarelas para uma verde, ou seja, 3 quartos a característica dominante, 1 quarto a característica recessiva. Matamos. Está de acordo com a primeira lei de Mendel? Sim, querido professor, está de acordo. Agora aqui, C, qual é o genótipo em F1? Ih, me caiu os buteados do bolso. Gente, muito simples.
Muito simples. A gente já sabe, aqui tu já não precisa nem pensar muito, porque a primeira lei de Mendel é F1 par, são heterozigotos. Mas vamos lá, se aqui era lisa e aqui é rugosa e nasceu 100% lisa, lembre-se, você faz o retrocruzamento e volta a nascer rugosa. Tá escondidinho aqui, então esses indivíduos têm que ser heterozigóticos. Tem que ser azão, azinho. Ou Vzão, Vzinho, são heterozigóticos. Então, o genótipo em F1 é heterozigoto. Beleza? Até porque aqui, que é dominante, doou o azão. Pá. Aqui, que é recessiva, doou o azinho. Ficou 100% lisas, só que com esse genótipo. Tranquilo. E para finalizar o cruzamento teste, é o seguinte. Imagina que você quer saber o genótipo dessa ervilha aqui, dessa planta que tem ervilha amarela. Tu sabe o fenótipo, ervilha amarela. Mas tu não sabe qual é o genótipo, porque pode ser tanto Vzão, Vzão, como pode ser também, vou fazer aqui, pode ser também Vzão, vamos botar Vzão, Vzão, como pode ser Vzão, Vzinho. Vai dar amarelo igual. Professor, me explica então, como é que a gente faz para descobrir? Existem duas possibilidades. Você vai ter que fazer o cruzamento. Imagina, eu tenho lá minhas ervilhas verdes. Eu sei que as ervilhas verdes são recessivas. Então elas são Vzinho, Vzinho. É conhecido, a gente conhece esse genótipo. Vai chegar uma plantinha amarela aqui, vamos ter uns filhinhos aqui, vamos cruzar essa amarela com a tua verde. Mas vamos, a gente vai conhecer qual é o genótipo. Se você fizer o cruzamento e nascerem apenas ervilhas amarelas, é óbvio que essa aqui tem esse genótipo. Vamos demonstrar. Se ela tiver aquele genótipo que eu marquei lá, vai ser assim, assim. As minhas vão ser assim. Aí faz o cruzamento, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. 100% amarelas. Porque tem o Vzão, é 100% amarelas. Agora, se fizer o cruzamento e nascerem verdes, significa que o genótipo dessa planta é esse aqui. Quer ver por quê? Vamos demonstrar. Vzão, ó a planta que tu trouxe. Vzinho, ó a planta que eu tenho. Vzinho, Vzinho. Vai dar Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, 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 Vzinho. Então imagina, 50%. Se nascerem por acaso, nada mais por acaso, se nascerem 10 mil indivíduos, tu sabe que aproximadamente 5 mil vão ser amarelas. Outros 5 mil verdes. E aí tu vai saber, ó, te devolvo a tua planta amarela. O genótipo dessa planta ou é esse, caso tenha nascido verdes, ou é esse, caso tenha nascido apenas amarelo. E pessoal, não quero deixar essa aula muito longa. E é isso. Primeira lei de Mendel é isso. Eu fiz questão de fazer exercício em aula, porque normalmente a gente dá só a aula e nem faz exercício no final, né? Porque tem lista de exercício, ou faz uma aula só de exercício, mas para deixar redondinho, para tu sair dessa aula falando, cara, professor, tá simples demais, professor, vamos fazer um troço mais difícil. Não se preocupe, que nós teremos umas próximas aulas difíceis. Aqui você vai assistir na sequência, é de genótipo e fenótipo. Lá, eu fiz uma aula, inclusive, com slides, é uma aula que eu já fiz anteriormente. Eu fiz primeiro aquela aula, já faz um tempinho, só que ela tá completinha, assim. Sabe aquelas aulas que a gente faz, mas assim, ó, encaixadinha? Naquela época eu tava com tempo para fazer uma aula bem redondinha. E tá lá para vocês. Vocês vão fazer essa aula, analisar. Lá eu falo genótipo, fenótipo. A gente vai tocar um pouco na primeira lei de Mendel. Eu falo um pouco da segunda lei de Mendel, muito embora a aula mesmo de segunda lei de Mendel é mais para o futuro. Ela vai chegar, não se preocupe. E depois dessa aula de genótipo e fenótipo, a gente vai ter algumas aulas que falam sobre variações da primeira lei de Mendel. Tipo, é a primeira lei de Mendel. Mas lembre-se, na biologia, a única constante que não muda é a variável. Porque tudo pode mudar. Quando a gente trabalha com ser vivo é isso. Quando você fala assim, tu tem como saber o nome de todas as espécies? Primeiro, impossível saber o nome de... Até porque nem foi descobertas todas as espécies. Segundo, por mais que o cara seja a memória felpudo, uma memória que não falha, o cara decore lá as 2 milhões de espécies, é quase isso que tem descrito, porque tem 8, 10 milhões de estimativa. As espécies ao longo do tempo modificam, claro que demora muito tempo, mas isso é a evolução. Todos nós, seres vivos, estamos mudando ao longo das gerações. Essas modificações ao longo das gerações, isso é a evolução, que no próximo módulo a gente vai se aprofundar bastante. Já estou ficando até meio sem voz, porque, cara, o que hoje eu dei de aula já. Hoje foi um dia hardcore. Beleza, gente? Então é isso aí. Fica aqui para todos meu grande abraço e nos vemos muito em breve na próxima videoaula. Tchau!